ai de você se fizer tal coisa. Você já ouviu isso? Ou então, ai, 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 ai. Como era ameaçador ouvir uma expressão dessa do meu pai ou da minha mãe a respeito de algo que eu estivesse fazendo ou pensando, ou sequer pensando em fazer. Essa expressão, o ai de você, ou o ai, 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 né? O ai de você expressa algo que a gente está percebendo que a pessoa vai fazer e já está condenando. Eu já tremia na base. Para mim, além da condenação, já vinha um castigo, uma execução, aí o julgamento com sentença e tudo mais. E esse ai, 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 ai já é uma reprovação de algo que está acontecendo. Essas expressões nos demonstram reprovações de coisas que nós estamos praticando, ou que alguém está praticando. De forma pouquinho semelhante, o profeta Isaías, dos capítulos 28 a 31, vai expressar uma série de ais, ai daquilo outro, condenando, trazendo uma expressão de condenação sobre diversas atitudes e comportamentos do povo. Então eu tenho aqui, na realidade são 6 ais que aparecem, do 28 ao 31 aparecem 5 deles. Recortei aqui para lhe dizer, Isaías 28, 1, ai da soberba coroa dos bêbados de Efraim e da flor caduca da sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale dos vencidos do vinho. Isaías 29, 1. Ai da lareira de Deus, cidade lareira de Deus, em que Davi assentou o seu arraial, acrescentai ano a ano, deixai as festas que completem o seu ciclo. Isaías 29, 15. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor e as suas próprias obras fazem às escuras e dizem, quem nos vê, quem nos conhece? Isaías 30, de 1 a 2, olha. Ai dos filhos rebeldes, filhos do Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscam refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. E Isaías 31, 1. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, que são muitos, e em cavaleiros, que são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Vai aparecer um outro ai, um sexto ai, fora dessa faixa de capítulos, lá no 33. 33 vai aparecer mais um. Ai dos que descem ao Egito e buscam socorro, e se estribam em carros, e têm confiança em carros, porque são muitos, nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Senhor Santo de Israel e não buscam o Senhor. Parece uma repetição, mas está mais à frente, repetindo ou falando de novo esse ai. Então veja que Isaías está alertando, claro, proferindo palavras vindas de Deus, ordenadas e mandadas por Deus, mas ele está denunciando comportamentos errados, comportamentos pecaminosos, tanto do reino de Israel quanto do reino de Judá. E esse ai expressa o perigo, né, o risco de sofrer o juízo divino, porque Deus está vendo que está errado e ele não vai tolerar, e mais cedo ou mais tarde ele vai julgar, né? Ele chama aqui de profecias críticas contra a liderança corrupta, porque se um povo faz aliança com o outro, quem faz na realidade é a liderança, né? E contra a idolatria, porque a corrupção, a idolatria e essas alianças com nações estrangeiras vão levar o povo a fazer coisas que não agradam ao Senhor. A aliança de um povo com outro não é simplesmente um acordo escrito, né? Tem uma série de coisas que acontecem.
A gente pode perceber, por exemplo, que ao longo de muitos anos, a nossa cultura de filmes, por exemplo, era toda americana. A moda, muitas vezes, era só a moda americana. Ultimamente, o mundo está um pouco mais globalizado. A gente abre uns serviços de streaming aí, você acha filmes de outras nacionalidades. Então, você acha filme alemão, grego, italiano, lá do Oriente. Você acha outras culturas, né, e outros filmes. Mas, num passado... bota aí uns 20 anos atrás, a gente tinha uma cultura eminentemente americana, e você vê que a nossa cultura se misturava com a cultura americana. E isso acontecia também naquele tempo, quando um povo fazia aliança com outros povos, as coisas se misturavam. Esse termo ai, do hebraico Roi, né? Significa calamidade, tragédia, lamentação. E no português é uma lamentação. Ai de você, olha só o que vai acontecer com você, né? No geral, o povo de Deus está sendo exortado, exortação, está sendo chamado a atenção, acho que é melhor assim, é uma palavra um pouco mais clara, para deixar as alianças estrangeiras, as alianças com povos que não adoram a Deus e que vão impor dentro da aliança comportamentos que não adoram a Deus, jeito de fazer as coisas que não é o jeito de Deus. Às vezes a gente procura, infelizmente, aliança com pessoas que têm poder, que têm acesso a uma determinada coisa, e esquece que essas pessoas não adoram a Deus, não conhecem o nosso Deus. E o que acontece no final dessa coisa toda é que eles vão começar a fazer coisas da forma que desagrada a Deus, e você está no meio daquele balaio, ele está naquela situação. E por que a gente faz essas alianças? Porque às vezes a gente acha que aquela pessoa forte, poderosa, influente vai resolver o nosso problema. E é justamente isso que estava acontecendo na época, porque Israel estava buscando fazer aliança com povos que eram mais fortes, mais bem aparelhados militarmente, que teriam condições, entre aspas, de proteger o povo, né? Entendendo que deveriam entregar os seus cuidados a esses povos, né? E o que Isaías vai dizer ali, com todas as letras, é que a política externa, ou seja, essas alianças com outros povos, seria incapaz de salvá-los. Porém, eles estavam confiando, né, na própria riqueza, no Isaías 28 ele vai falar isso, nas alianças estrangeiras, Isaías 30 e 31, e esse engano do coração não deixa com que eles percebam que apenas o Senhor poderia libertá-lo dos seus adversários, o que vai estar nos capítulos 32 a 33. Então perceba que a coisa não é nada diferente dos dias atuais, porque quando a gente tem um problema, infelizmente, muitas vezes a gente busca a solução pelas pessoas poderosas, influentes, que têm um cargo, que têm uma vaga, que têm um jeito de atuar na situação. Veja, pedir não é problema, né? A gente lembra de José quando estava na prisão, né? Ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro, um ia morrer e o outro ia ficar, e quando eles foram retirados da prisão, José pediu, olha, quando estiver na presença do faraó, lembra-se de mim. E o camarada ficou por 6 anos sem se lembrar, até que apareceu a situação, olha, tem um camarada lá na prisão que sabe ler sonho. E aí falou, e por conta desta indicação é que José saiu da prisão, claro, por obra de Deus, óbvio que é obra de Deus, mas por conta disso ele saiu da prisão, orou a Deus, interpretou o sonho do faraó e conseguiu uma boa colocação ali, uma vida numa posição de administração, por conta dos 7 anos de fartura, os 7 anos de fome e a provisão que ele fez de todas essas coisas. Então pedir não é um grande problema, mas a gente precisa confiar em Deus. E ali a gente tem que ter cuidado com o que a gente pede, né? A gente vai pedir algo a alguém, mas vai se comprometer com o quê?
né? Lembre-se sempre que quando a gente pede alguma coisa a alguém, a gente fica devendo alguma coisa. Então, cuidado com a aliança. No caso de José, as pessoas, o elemento ali que havia sido salvo pela interpretação do sonho, não pela interpretação do sonho, mas que José tinha dito para ele que ele seria salvo, fez com que ele ficasse devendo para José um favor. Então, cuidado na forma de trocar favores, né? E nas alianças que a gente faz. As alianças que a gente faz, elas não podem nos comprometer, não podem comprometer a nossa postura perante Deus, o jeito certo de fazer as coisas. Temos que fazer as coisas do jeito certo e não podemos estar dispostos a abrir mão das coisas certas para agradar aos homens, ok? Essa então é a nossa lição de número 7 da revista Palavra e Vida, edição número 84. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar lá, tem lá Palavra e Vida. Você acessa a revista em PDF, baixa e estuda conosco. Essa revista tem por tema Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. Foi escrito pelo pastor Fábio Martins. E a nossa lição de número 7, que trata dos capítulos 28 até 31 de Isaías, tem por tema Mensagem de Exortação. E sem mais demoras, vamos começar a debulhar, a abrir estas questões. Nosso tópico de número 1 diz: Deus condena o orgulho e a corrupção. As palavras iniciais no capítulo 28 são dirigidas ao Reino do Norte. E depois, versículo 1 a 13, ao Reino do Norte. A partir do 14, o Reino do Sul. Então, veja que Isaías está profetizando a todos, né? Os dois reinos caíram. Os dois reinos caíram. A gente lê lá pelos livros de Reis e Crônicas a história dos dois povos. Os dois reinos caíram. Primeiro caiu o Reino do Norte em 722 a.C. e depois caiu o Reino do Sul em 586 a.C. Lembrando que antes de Cristo, quanto mais antes de Cristo, mais antigo, né? Quanto menos antes de Cristo, mais novo. Então caiu primeiro o Reino do Norte e depois o Reino do Sul. E o capítulo 28 então começa com ai contra os líderes de Efraim, que eles estavam orgulhosos e embriagados. Ai da soberba contra a coroa dos bêbados de Efraim. Eu já li esse ai para você aí. E ai da soberba da coroa dos bêbados de Efraim, da flor caduca da sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale dos vencidos do vinho. Então veja que é um negócio assim, uma soberba, um orgulho exagerado. E as pessoas, quando têm soberba e orgulho, confiam e se estribam nos seus próprios entendimentos, nos seus próprios conhecimentos e resolvem resolver e fazem as coisas do jeito que acham, né? E esse orgulho e essa embriaguez, o orgulho vai denunciar e vai expressar aí a vaidade. E olha, vaidade é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, porque nós somos envolvidos pela vaidade o tempo todo. Os outros são envolvidos pela vaidade, o mundo vive em vaidade, mas a gente tem que ter cuidado, porque a gente é envolvido pela vaidade o tempo todo. E eu não estou falando de aparecer bonito na rede social, de postar uma boa foto ou postar uma foto com algo bom, mas muitas vezes a nossa vaidade está até na obra de Deus. Eu fiz, ninguém falou nada, e coisas dessa natureza que a gente tem que ter muita atenção. A sua vaidade impede você de se humilhar. A minha vaidade me impede de entender quão humilde eu sou perante o meu Senhor. E a segunda coisa ali dos embriagados, né, ele vai falar na realidade, ele está apontando para a decadência moral da nação. Excesso de vinho leva a embriaguez. Você sabe que quando o camarada está
muito embriagado, ele perde o juízo e faz coisas de qualquer tipo ali, indecentes, enfim, e aí então ele está expressando aqui a decadência moral pela embriaguez. Né? O profeta prevê que a coroa de orgulho dos bêbados de Efraim será destruída. Isso ele está falando do reino do norte. No reino do sul, que começa lá pelo versículo 14, mas ali no 10, ele começa falando que o reino do sul está se fazendo de desentendido. Se você for ler ali o versículo 10, diz, porque é preceito sobre preceito, e preceito e mais preceito, regra sobre regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. E aí o nosso autor botou uma expressão muito legal para expressar tudo isso, resumindo como blá, 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 blá. Né? Quando você começa regra, você sabe que ninguém vai conseguir cumprir tudo aquilo e vai fazer uma imagem mostrando como eu sou bom, olha só o que eu faço, mas que na realidade não está adiantando nada, porque é tudo da boca para fora. E ainda fala mais, a lentidão em abraçar as palavras do profeta. Um pouco aqui, um pouco ali, né? Então, dizendo que o profeta está falando, tá, mas eu não estou levando isso nada a sério. E eles acreditavam que poderiam, de alguma forma, ludibriar a morte, ou seja, a ameaça dos assírios sobre eles. Eles acreditavam de alguma forma que poderiam fazer alguma aliança e isso faria com que eles escapassem. 28:15, porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte e com o além fizemos acordo, quando passar o dilúvio do açoite não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira e debaixo da falsidade nos temos escondido. Né? Então, alianças estrangeiras, sobretudo com o Egito ali, davam a eles a falsa sensação de que eles estavam protegidos e que escapariam da morte. Não conseguiam perceber, infelizmente, a condição desesperadora que estavam. Estavam com uma eminência de uma coisa terrível para acontecer e achavam que a sua solução iria resolver todos os problemas, então estavam tranquilos, mas era uma condição desesperadora. Eu lembro quando a gente tinha os filhos pequenos, a gente saía para comprar cadeirinha para o carro, né? A gente começava a perguntar quais eram as condições de segurança daquela cadeirinha. E a minha esposa perguntava mesmo, se o carro capotar desse jeito ou daquele, o que acontece com a cadeirinha? Aí o vendedor horrorizado, meu Deus do céu, não vai acontecer nada. Aí a minha esposa, então não precisa de cadeirinha. Né? Se não vai acontecer nada, então deixa ele ali deitado no banco que tá bom, não é isso? Mas não é isso, a gente queria ver a segurança daquele elemento de segurança que não era só para acomodar a criança no banco, mas trazer a ela alguma segurança numa situação de acidente. Aliás, esse é o objetivo da cadeirinha do carro para a criança, já que o cinto não se adapta, o bebê não senta, enfim, existiam algumas coisas ali. E quando a gente não faz essas coisas, a gente está numa condição desesperadora, mas está ignorando o perigo. E ali eles estavam fazendo justamente isso. Faziam aliança, ou estavam fazendo aliança com o Egito e achando que a aliança do Egito iria livrá-los de tudo e eles estariam bem. Mas eles estavam deixando de lado aquele com quem eles deveriam de fato fazer uma aliança que de fato iria salvá-los, né? E aí o profeta, diz aqui que Deus, Yahvé, iria implementar justiça e retidão sobre todos aqueles povos. Está lá no 28:16, dizendo assim, portanto, eu vou ler do 16 ao 18, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentarei em si uma pedra já provada,
pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira e as águas arrastarão o esconderijo. A vossa aliança com a morte será anulada e o vosso acordo com o além não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagado por ele. Romanos 9:33 diz lá, como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Já sabe quem é? Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. 1 Pedro 2:6, por isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Tá certo que isso vem acontecer 700 anos depois, ou mais, né? Porque Isaías profetizou antes dos dois reinos acabarem, né? Então mais de 700 anos, se o primeiro reino caiu 770 anos antes de Cristo, então mais de 700, talvez 800, não sei, não temos essa medição, mas a profecia de Isaías já apontava para Jesus, seria a pedra angular de justiça e retidão. Pedra angular é pedra de esquina, né? Vamos lá, quando a gente constrói hoje um edifício, a gente coloca colunas em volta do prédio para dar sustentação para nossa para o prédio, né, para a construção, mas sempre estas colunas aparecem também nas pontas, né, porque as colunas das pontas vão dar sustentação para as esquinas do prédio e para toda a estrutura. Botar só estruturas no meio até acontece, de vez em quando a gente vê uns prédios que tem umas pilastras no meio, uma laje grande em cima e o prédio cresce, tudo bem. Naquela época não se tinha tanta engenharia assim para fazer desse jeito. E o prédio precisava ter colunas nas esquinas, pedras fortes, bem assentadas, bem colocadas, firmadas no chão, para que o prédio não ruísse. E Jesus, então, é esta pedra angular que vai trazer justiça, é essa imagem que Isaías está trazendo. No final do capítulo 28, então, o Senhor pede à nação que tenha atenção. Olha lá o versículo 23. Vou ler do 23 ao 29, né? Deus é grande em sabedoria, inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura, lavra todo dia o lavrador para semear, ou todo dia açuca a terra e a esterroa? Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não espalhe o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras, ou cevada no devido lugar, ou a espelta na margem? Pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina, porque o endro não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre o cominho se passa a roda de carro, mas com vara se sacode o endro e o cominho com pau. Acaso é esmiuçado o cereal? Não, o lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda de seu carro com seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande sabedoria. Ou seja, tudo bem, vocês estão achando que não vai ter justiça nenhuma? Ele está falando aqui, olha, primeiro, ouve o que eu estou te dizendo, ok? Ele mostra duas parábolas aqui sobre a agricultura, né? Primeiro, a justiça de Deus não inviabilizaria a plantação do seu juízo sobre a terra, implementação do seu juízo sobre a terra, né? O agricultor respeita o tempo para obter a colheita bem-sucedida. O agricultor vai lá, abre a terra, ara a terra, planta, e ele não vai arar no dia seguinte de novo a mesma terra, porque depois que ele botou a semente ali, ele tem que regar, tem que adubar, tem que vigiar e tem que esperar. E só vai colher quando estiver no tempo da colheita. Então, veja, existem tarefas inerentes à agricultura que têm o seu tempo próprio. E é isso que ele está falando. O Senhor vai executar a sua justiça no tempo
correto, né? E vai usar as ferramentas corretas para fazer essa justiça. É isso que ele está dizendo. Assim como o agricultor é sábio no seu trabalho, Deus também é sábio em suas ações, né? Ele planeja, ele é o soberano planejador cujas decisões são sempre para o bem maior, mesmo que o povo nem sempre as entenda, nem sempre entenda os métodos de Deus. Aliás, nós somos assim. Muitas vezes a gente pede para Deus atuar, fazer acontecer, e nós resistimos e nós não fazemos as coisas acontecerem porque não entendemos o jeito de Deus e acho que a gente condiciona as coisas acontecerem ao jeito de Deus. Enfim, Deus nos ajude, que a gente não impeça ou não atrapalhe, a gente não vai impedir, mas que a gente não atrapalhe o agir de Deus porque a gente não está entendendo os seus métodos, que a gente tenha a cabeça aberta para deixar Deus agir. Nosso segundo tópico vai falar Jerusalém, a lareira de Deus, e o versículo 1 do capítulo 29, já tem outro ai, e ele fala da lareira de Deus. Ai, 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 da lareira de Deus, cidade lareira de Deus, em que Davi assentou o seu arraial, acrescentai ano a ano, deixai as festas que completem o seu ciclo. Esse julgamento é acerca de Jerusalém, porque a gente viu acontecer que acerca, diferente do juízo que varreria o reino do norte, o primeiro seria evitado, mas já que a cidade cairia nas mãos dos assírios em 701 a.C., sitiou a cidade, mas o Senhor operou grande livramento. Então, no versículo 3, né, ele coloca lá, 29, vou ler de 1 a 5. Então, 2. Então, porei a lareira de Deus em aperto, e haverá pranto e lamentação, e ela será para mim verdadeira lareira de Deus. Acamparei ao derredor de ti, cercar-te-ei com baluartes e levantarei tranqueiras contra ti. Então, lançada por terra, do chão falarás, e do pó sairá afogada a tua fala. Subirá da terra a tua voz, como a de um fantasma, como de um cochicho, a tua fala desde o pó. Mas a multidão dos teus inimigos será como pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a palha que voa. Dar-se-á isto, de repente, num instante. Ok? Então, no versículo 3, ele fala disso, mas no versículo 5, ele esclarece que os inimigos de Deus seriam feitos como pó. Bom, essa expressão lareira de Deus, aliás, em outra versão, a Corrigida e Fiel, tinha lido como Ariel, né? A tradução Ariel, ai de Ariel, Ariel. A expressão lareira de Deus é resultado de uma associação de duas palavras hebraicas, contração de duas palavras. Você já viu isso? De vez em quando aparece algumas expressões em português, e agora eu não lembro nenhuma, né? Que são duas palavras juntas, e essas duas palavras nos dão uma ideia de uma coisa diferente, né? Lembrei, por exemplo, minha esposa estava pedindo para eu ver uma música que tinha um contracanto, né? Tudo bem que contra é uma preposição, mas canto é uma coisa, contracanto é um canto que se faz junto de outro. Então veja que tem uma contração de duas palavras aí, dando uma ideia nova, mas essa ideia nova não é totalmente nova, porque lembra das ideias anteriores. No momento que é um segundo canto, uma segunda voz, feita num tempo diferente, né? O contracanto parece que é uma resposta a um diálogo, é algo assim, sabe? É contra o canto, é contra a linha melódica. Então, veja que essas associações de palavras nos trazem outras ideias. No hebraico não é diferente. Então, a associação de duas palavras, Ari, que significa leão ou como um leão, e El, que significa de Deus. Olha o Ariel aí, tá certo? Provavelmente isso aí está declarando a Síria é agora o leão de Deus e Jerusalém é o leão de Deus apenas no nome.
tá? Agora, a palavra hebraica também significa uma lareira do altar. Então, perceba que na Corrigida e Fiel, na versão Corrigida e Fiel, comentei que estava Ariel, e como um número maiúsculo, como se fosse um nome de cidade, e nessa versão revista e corrigida, ele coloca ai da lareira de Deus e bota a lareira com letra maiúscula também. Essa lareira faz referência à lareira do altar. Então lá em Ezequiel 43, do 13 ao 18, você vai ver a receita, o projeto do altar. São essas as medidas do altar em côvados, sendo o côvado de covo comum em 4 dedos. A base será de um côvado de altura e um côvado de largura, e a sua borda em todo o seu contorno de 4 dedos. Esta é a base do altar. Da base, na linha da terra, até a fiada do muro, 2 côvados, e de largura 1 côvado. Da fiada pequena até a fiada grande, 4 côvados, e a largura de 1 côvado. A lareira, versículo 15, Isaías 43, 15. A lareira de 4 côvados de altura, da lareira para cima se projetarão 4 chifres. A lareira terá 12 côvados de comprimento e 12 de largura quadrada nos 4 lados. A fiada terá 14 côvados de comprimento, 14 de largura. E ele continua falando. No último versículo aí, no 18. E o Senhor me disse, filho do homem, assim diz o Senhor Deus, são estas as determinações do altar no dia em que farão para oferecerem sobre ele holocaustos e para que sobre eles aspergirem sangue. Então, ele está falando ali do queimador, do lugar onde queima o sacrifício, o holocausto, o sacrifício para Deus. Então, ao se referenciar a Jerusalém como lareira de Deus, o profeta está proferindo de Deus a ideia de que Jerusalém se tornará um local de sacrifício. Se a gente for ver ali o capítulo 29, estruturalmente está lá, o livramento de Jerusalém, dos versículos 5 ao 8, a cegueira espiritual da cidade, do 9 ao 19, a redenção de Israel, do 17 ao 24, tá certo? Yahvé livraria o seu povo, trazendo ou tornando seus adversários como pó miúdo, 29:5, Isaías 29:5. E se a gente for lá em 2 Reis 19:35, fala justamente que, então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos esses eram cadáveres. Então o povo não guerreou, o arraial dos assírios foi simplesmente dizimado pelo anjo do Senhor, ok? E ele se tornou em pó. E foi aniquilado, então se tornou inútil e aniquilado. E a alegria pela libertação não foi a condição para que o povo se voltasse para Deus. Sabe, quando você ganha ali uma grande bênção, Deus fez algo maravilhoso na sua vida e o máximo que você faz é, ufa, passou. Passou nada, cara pálida, né? Passou nada. Deus livrou você. Presta atenção no que Deus fez, né? Deus lhe deu um grande livramento, né? E você precisa se alegrar com isso, reconhecer a soberania de Deus, embora Deus tivesse dado um grande livramento. Já pensou o que é um exército? 185.000 pessoas morrerem. Ainda sobrou alguma coisa, quer dizer, o exército ainda era maior. Mas você acorda e tem 185.000 pessoas do seu exército. Sei lá se sobraram mais 100.000, mas foi metade, né? Mais da metade. Enfim, é gente demais morta, dormindo. Vamos nos retirar daqui porque há algo aqui que não está fazendo bem. O Deus deles é mais poderoso, e essa crença era muito natural naquele momento, né? Uma guerra de um povo contra um povo, de um povo contra outro, era uma guerra de um Deus contra o outro, pelo menos era entendido dessa forma. A cultura daqueles povos orientais entendiam dessa forma.
E mesmo com esse livramento maravilhoso e sensacional, o povo permaneceu cego, né? Embora estivessem envolvidos em atos de adoração. 29:13, olha o que fala Isaías 29:13. Visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Você conhece esse versículo, né? E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente se aprendeu. Tá da boca para fora, né? Viviam como se não fossem vistos. 29:15. Ai dos que se escondem profundamente seus propósitos. Outro ai, né? Seus propósitos do Senhor e as suas próprias obras fazem às escuras e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? 29:16. Deus os chamou de perversos e apedeutas. Ai, ai, ai. Vamos lá. 29:16. Que perversidade é vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro e a obra dissesse a seu artífice: ele não me fez, e a coisa feita dissesse ao olheiro: não sabe nada, né? São pessoas perversas e pessoas que não aprendem, que não reconhecem o poder de Deus. O profeta pediu ao povo que olhasse adiante para o que Deus faria, no versículo 18. Naquele dia os surdos ouvirão, e as palavras do livro, e os cegos livres da escuridão e das trevas as verão. O profeta está pedindo, dá uma atenção aqui, né? Porque Deus vai fazer maravilhas. A terra devastada se tornará um paraíso. Os deficientes serão curados, os desterrados serão enriquecidos e se alegrarão no Senhor. Os fundadores da nação, Abraão e Jacó, verão seus muitos descendentes glorificando ao Senhor. Promessas para algo que começou a acontecer ali com Jesus, curando vários doentes e várias enfermidades, ok? Então, poxa, Deus deu um grande livramento e aquele povo não foi capaz de entender a grandeza do livramento que teve. Que coisa triste. Será que a gente faz isso em nossos dias? Misericórdia. Nosso tópico 3 fala da falsa segurança da aliança estrangeira. A confiança de Israel. Israel estava colocando a sua confiança no Egito. E o profeta, ou Deus, através do profeta, condena isso. Isaías 31. Eu vou ler até do 30, de 1 a 5. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor. Olha só, Deus já tinha te prometido que livraria ao povo da Síria, né? Não teria acontecido, mas Deus disse que tornaria seus inimigos como pó. Mas eles não. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim. Planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão, porque os príncipes de Judá já estão em Zoan, e os seus embaixadores já chegaram a Anis. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhes valerá. Não servirá nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e opróbrio. O Israel estava procurando meios carnais, políticos, concretos a sua visão, para tentar resolver o problema, e o problema era, a solução encontrada era fazer associação com o Egito, mas não consultaram a Deus, não perguntaram se esse era o plano deles, se devia fazer isso. Eles estavam confiando mais na segurança que o faraó poderia dar a eles do que o Deus deles, né? E tratados internacionais implicavam, como eu falei no início, em misturar as culturas, ou naquele tempo reconhecer de forma formal as divindades da outra nação. Aliás, Faraó era entendido como um deus, era um dos deuses do Egito, era o Faraó. Fazer aliança com o Faraó já significava fazer aliança com outro deus. Lembra do primeiro mandamento? Eu nunca esqueço do primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim.
Não terás outros deuses diante de mim. Nenhum rei que fosse dedicado ao Senhor poderia sequer pensar em fazer uma aliança com Faraó, né? Mas eles estavam fazendo isso. E a aliança tinha algumas características. A aliança era uma aliança humana. Até o 8 a gente lê assim: sentença contra a besta do sul, através da terra da aflição e angústia, de onde vem a leoa, o leão, a víbora e a serpente volante, levam a lombos de jumento as suas riquezas, e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros, a um povo que de nada lhes aproveitará, pois quanto ao Egito, vão e inútil é o seu auxílio, por isso lhe chamei garabola que nada faz. Vai, pois, escreve isso numa tabuinha perante eles, escreve um livro para que fique registrado para os dias vindouros, para que para sempre, perpetuamente. Até o 5 dizia que era vergonha, era humano. No 6 ao 8 que eu li agora, que é inútil. Do 9 ao 14, porque o povo é rebelde. Que povo? Porque povo rebelde é este? Filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenhais visões, aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Parece até os dias de hoje, né? O povo que gosta de ouvir as pregações agradáveis, as pregações boas, e não gostam de ouvir as pregações que nos botam em juízo. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais do Santo de Israel. Pelo que assim diz o Senhor de Israel: visto que rejeitais essas palavras, confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais. Portanto, essa maldade vos será como a brecha de um muro alto, e formando uma barriga, está prestes a cair, e cuja queda vem de repente, no momento. O Senhor o quebrará, como se quebra o vaso de oleiro, despedaçando sem nada lhe poupar. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tornar ao fogo da lareira ou tirar água da poça. Rebelde e arrogante, do 15 ao 17, porque assim diz o Senhor, o Santo de Israel, Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não quiseste. Antes dizeis: não, sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um, pela ameaça de 5 todos vós fugireis, até que sejais deixados como mastro no cimo do monte e como estandarte do outeiro. Então veja que a aliança feita de forma humana era inútil, era rebelde contra Deus e era arrogante. No entanto, que Deus maravilhoso! Do 18 ao 33, Deus vai revelar graça e cuidado com o seu povo, apesar do fracasso de Judá, de rejeitar Deus. Deus vai mostrar nesse trecho, não vai dar tempo de ler, paciência, misericórdia e poder. Deus aguarda com paciência para mostrar graça e compaixão. Olha lá o versículo 18, só o 18 ali, ó. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Veja, mesmo nos tempos em que Jesus não havia vindo ainda, Deus já manifestava a sua misericórdia e a sua graça. Ele manifestava graça, né? Não fazendo um julgamento, vou falar de apressado, porque era mais do que merecido, mas era um julgamento que ainda tinha um tempo para que o povo pudesse tentar voltar, apesar da rebelião de Israel, apesar da confiança equivocada no Egito, ao invés de confiar em Deus. Deus ainda assim, desta forma, está disposto a abençoar aqueles que retornam para Ele. O versículo 18 revela que Deus é justo, abençoa os que o buscam e ainda proporciona abundância de
proteção, o que ele vai descrever do 19 ao 26. A nação seria restaurada se eles clamassem ao Senhor, e eles não seriam deixados sem resposta. Que Deus maravilhoso é esse, que mesmo a gente errando, mesmo a gente fazendo alianças ruins, Ele vem nos chamar a atenção, Ele nos dá a oportunidade, nos dá graça, misericórdia, dá a oportunidade de voltar e de suplicar a Ele perdão, de suplicar o seu auxílio, e Ele não nos deixa sem resposta. Ele promete abundância de bênçãos, como águas e colheitas numa terra fértil, e até uma cura de feridas causadas pela desobediência. Né? Deus se tornará o professor e o guia do povo se este abandonar os ídolos. E profeta revela o juízo contra os inimigos. O período, a parte final, a partir do 26. Né? Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus que do 27 ao 33 a justiça contra a Síria. Né? O Senhor é descrito como vindo com ira e poder, trazendo juízo sobre aquelas nações. Mas a gente tem que ter cuidado. Judá estava atrasando as bênçãos, estava sofrendo prejuízo. A liderança estava levando o povo a ter prejuízo, porque a liderança estava agindo errado e levando o povo para o lado errado, e o povo estava só seguindo. E a gente tem que ter cuidado, enquanto lideranças, que nós somos e temos que ser, para conduzir o povo da forma correta. Né? Coração torpe, somado à cegueira espiritual da nação, comprometeu a trajetória no avanço da fé. No meio daqueles problemas todos, em vez de eles confiarem em Deus, eles resolveram tentar confiar no Egito, né? E desprezaram Deus. Esses ais nos alertam hoje para o fato que Deus tudo sabe, tudo vê. A gente não esconde nada dele. A gente precisa de um coração quebrantado e contrito. A gente precisa saber em quem confiar. E a gente precisa viver na fé e na dependência de Deus. Não os egípcios. Não são os egípcios que vão nos salvar, não são os poderosos, os influentes, aquele amigo que conhece o fulano, que conhece o ciclano, que está lá no poder, ou que tem dinheiro, ou que pode resolver desse ou daquele jeito. A nossa solução vem de Deus. E a gente tem que ter cuidado com as nossas empreitadas, para a gente não comprometer aquilo que é justo e reto. Os nossos caminhos devem ser retos, né? E os nossos passos devem apontar os rumos certos, o rumo de nos levar a convergir, como ele bota aqui, à presença de Deus. Para pensar em agir, Deus condena todo tipo de orgulho e corrupção. Tem mais vaidade, arrogância, né? E essas coisas existem nas nossas vidas, e a gente convive com elas na nossa sociedade. É muito fácil apontar para o outro é corrupto, ele é errado, ele tem muita vaidade. Mas será que eu não tenho também? Será que eu estou agindo com a minha própria vaidade? Será que eu estou deixando algumas coisas de lado? Não importa tanto isto aqui, não é tão importante assim. Eu vou abrir mão disso aqui, mas é por uma boa causa? Não existe. Não podemos abrir mão das coisas que Deus nos dá, ou dos mandamentos de Deus diariamente. Temos que andar na sua presença. Como eu tenho lidado com orgulho, corrupção, vaidade perante esses ensinos das Escrituras no meu viver diário? Segundo ponto, à luz da palavra de Deus, podemos abrir os nossos olhos de maneira que tenhamos percepção correta das coisas e da vida. Esse trecho narra que o povo estava cego com as coisas. Eles estavam errando, estavam cegos, achando que estava abafando. Será que a gente tem tido essa percepção errada das coisas que estamos fazendo? Ou será que a gente tem tido uma percepção mais apurada? Eu consigo enxergar as coisas erradas que eu estou pensando e fazendo. Misericórdia.
Item 3, você já se aliançou erradamente? Você já fez aliança com quem não deveria? Né? Às vezes é uma sociedade de uma empresa, uma sociedade de alguma coisa assim, e os negócios no Brasil a gente sabe que infelizmente muitas vezes são baseados em corrupção, propinas, e aí você acaba entrando naquela de tentar resolver as coisas pelo jeito que a sociedade leva, e daqui a pouco você vê que você está fazendo tudo contra Deus, né? Então a gente precisa ter cuidado com as alianças com as quais nós fazemos, porque essas alianças podem nos levar a tentar forçar ou até nos fazer tornar ações que desagradam a Deus. E aí a gente precisa resolver isso. E aí a gente vai amadurecer na nossa vida antes de fazer tais alianças. Será que você já passou por uma situação dessa? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, nos ilumine a fugir de todas essas armadilhas, aprender com os erros daquele povo, que esses ais nos sirvam de alertas, né? Que sirvam de ai de você se fizer e não ai, porque já está fazendo. Né? Como eu falei no início, que Deus nos abençoe e nos livre de todas essas condenações.